Olá, eu tô fazendo um vídeo, lendo todos os livros da Bíblia, né? Eu já fiz sobre Gênesis e Êxodo. Agora eu li Levítico. Faz uns dias que eu li Levítico, mas eu tô fazendo vídeo só agora. Em uma dessas questões que eu faço, que eu não é que eu só leio, eu não leio aqui pra você e nem prego necessariamente Levítico para você. O que que eu faço? Eu pego partes importantes, resumo. Por que que eu coloco entre aspas resumo? Porque não tem como você resumir a Bíblia em uma palavra, em um livro, em poucas coisas. O certo é você ler toda a Bíblia para você entender a Bíblia e o que ela quer passar. Às vezes você não precisa lembrar. Por exemplo, tem certas coisas que eu vou deixar aqui no início de Levítico, que ele fala sobre holocaustos, sacrifícios. Isso eu não vou falar porque justamente você pode pegar para ler e é algo que hoje em dia as pessoas não fazem, não é mais muito cultural e também justamente é fora de mão. Não tem como eu pegar uma cabra, eu não tenho uma cabra, não tem como pegar uma cabra e entregar para o holocausto. Isso daí atualmente não existe, é meio que fora de mão. Tanto que por isso que é do Antigo Testamento. Essas coisas assim, elas realmente, digamos que foram ah, mudadas, né? Foram modificadas. Hoje em dia, ao invés de você fazer um sacrifício holocausto, você entrega, por exemplo, a sua oferta para o Senhor, né? A oferta para o Senhor geralmente, atualmente, é em dinheiro. Então, beleza. Em Levítico aqui, antigamente também era em dinheiro, em tecido, em um bocado de coisa, mas tinha a questão do holocausto. Atualmente não tem a questão do holocausto, não. Só que as pessoas tentam utilizar essa questão de Antigo Testamento e Velho Testamento para tentar ignorar todo o Antigo Testamento, mas não é assim não. São coisas como essas que são ah, que foram modificadas, né? Agora o resto, por exemplo, regras sobre honrar pai e mãe, por exemplo, continua, entende? Falando no Antigo Testamento, continua até hoje. Então eu marquei aqui algumas partes que eu acho importante. Eu vou ler essas partes que são importantes de Levítico, ou seja, eu vou fazer um resumo, entre aspas, de Levítico. E além de eu fazer o resumo de Levítico, eu vou fazer relações com o que a gente vê atualmente, certo? Toma uma água aqui. Minha garganta tá ruim, qualquer coisa, depois eu vou lá e encho o copo de água de novo. Aqui é uma parte importante que ele fala sobre sacrifícios pelos pecados voluntários. Isso daqui, ele fala sobre lei a respeito do holocausto, a lei a respeito da oferta de cereais, a oferta na consagração sacerdote, a lei a respeito da oferta pelo pecado. Então uma parte interessante aqui que ele fala. Esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Diante do Senhor, coisa santíssima é. Então, mais uma vez demonstrando que a morte em si, o veganismo, por exemplo, são coisas que não digamos que não são muito cristãs, né? Quer dizer, a morte não é que ela não é cristã, né? Eu falei, o veganismo, por exemplo, ela não é muito cristã. Agora, a morte não é como se fosse algo horrível, não. Lembrando que pra gente que é cristão, quando você morre, você vai pro céu. E não quer dizer que você vai pro céu, né? Tem gente que imagina o céu como se fosse em cima das nuvens, tipo SpaceX, tá ligado? SpaceX vai pro céu. Não, não é isso não. É a NASA vai pro céu. Não, não é esse céu, um outro local. Um local para as almas, digamos assim. Eu ainda não cheguei na parte que fala sobre isso, mas quando chegar eu vou fazer um vídeo também sobre, né? Aí o que que acontece? Isso daí demonstra claramente que a morte não é como se fosse algo horrível. Matar, sim. Homicídio mas agora morte, não. A morte é algo natural da vida, é o que faz parte da vida. É o que torna a vida tão bela, né? Digamos assim. A lei a respeito da oferta pela culpa, a lei a respeito das ofertas pacíficas. E aqui tem, Deus proíbe comer gordura de sangue animal. Essa parte aqui é interessante e importante porque tem gente que não falei que resume a Bíblia em algum trecho. Lê o trecho da Bíblia e fala, logo, todos os cristãos têm que apenas aceitar o resto, não julgar ninguém e devem simplesmente aceitar aquilo que é feito contra eles. Por exemplo, tem muita gente que faz isso. Aqui ele fala, por exemplo, sobre gordura de animal. Ele começa assim: supondo-se que eu estivesse lendo para você só essa parte. Fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do animal que é dilacerado por oferta podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Ou seja, você não pode comer gordura de animal, certo?
se você ler só esse trecho, talvez. Mas se você ler toda a Bíblia, se você acabar de ler, você vai ver que quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada. Então não é qualquer animal, é aquele que você entrega como oferta, entende? Então, por isso que eu falo para cristão tomar cuidado com falsos cristãos que leem trechinhos da Bíblia e tentam resumir a Bíblia, Deus e o todo, né? Que tem a consagração de Arão e de seus filhos, onde fala que Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e pôs sobre ponta da orelha direita. Daqui é uma parte interessante. Direita, a palavra direita é muito falada na Bíblia. E eu já vi aqui em Gênesis, em Êxodo, falar a palavra direita em referência a algo santíssimo. E aqui também falou novamente. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Pegou a gordura, a cauda e toda a gordura que está nas entranhas de fígados, ambos rins, gorduras e a coxa direita. Então, a palavra direita é bem interessante, pelo menos até Levítico aqui. Eu estou já em Números, né? Vou terminar de ler Números e eu vou ver se em Números fala também. Mas em Gênesis, Êxodo e Levítico falou a palavra direita, referenciando-se à coisa santíssima, certo? Vamos aí, um minutinho. Certo, voltando aqui, fui encher o copo d'água. Aí aqui tá falando aqui, certo, falou isso sobre a questão da palavra direita, né? E aqui tem a morte de Nadab e Abiú. Eu não sei como é que pronuncia direito, né? Mas eu acho que é assim. Filhos de Arão, né? Que tomaram cada um o seu incensário. Puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Algo que ele não lhe havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. Então digamos que eles foram profanar ou fazer algo ruim, botar fogo em algo que não era para botar fogo. Tem muita gente que fala, queime no fogo do inferno e tal. Você tem que saber o que é. Isso daí é apto, porque tem gente que antes queimava tudo, né? Tá queimado em nome de Jesus. Queimava tudo. E Deus não tinha falado para você queimar isso, pô. Tudo. Tá queimado, isso aqui ser colorido, entendeu? Sei lá, não faz sentido, pô. Então aí eles acabaram morrendo por causa disso, porque digamos que é como se eles estivessem ofendendo a palavra de Deus, ofendendo Deus. Ou tentando agredi-lo. Moisés disse a Arão e os filhos de Eleazar e Atmara: não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venham grande ira sobre toda a congregação. Isso aqui é interessante porque que acontece? Tem uma parte da Bíblia que fala sobre o pecado da vaidade, por exemplo, que você não pode ser vaidoso. E tem muita gente que é cristã e que olha isso daí e fala, não, você não deve se cuidar, você não deve usar maquiagem, você não deve pentear o cabelo, porque Jesus não era um cara vaidoso, logo... Bom, aqui é Deus, Moisés disse a Arão e aos seus filhos, né? Mas eu acho que Deus disse pra Moisés falar isso, né, se eu não me engano. Não deixe os cabelos sem pentear e nem rasguem as suas roupas. Ou seja, se cuide, tá ligado? Então, não é questão de vaidade, é questão de se cuidar. Deveres e porções do sacerdote. O Senhor falou a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso aqui é interessante porque beber bebida alcoólica, tem muita gente que acha que é estranho. Você é crente? Ainda mais gente que quer ofender. Você é crente e tá bebendo álcool? Não, pô. Não tem problema eu ser crente e beber álcool. O problema é eu me embriagar. Tanto que o Noé já se embriagou, né? Noé já se embriagou. Tanto que ele amaldiçoou um dos filhos deles por conta disso. Um dos filhos dele foi falar para os outros, como se fosse zoar o pai, né? E aí o Noé foi amaldiçoou ele. Mas o que acontece? A questão de você beber não tem problema, principalmente vinho, que é muito falado aqui, naquela época existia mais vinho mesmo. Então não é um problema, o problema é você se embriagar, entende? Leia a respeito dos animais puros e impuros, aqui depois ele fala. Eu não vou entrar muito nessa questão.
Mas agora tem uma coisa interessante, né? A purificação da mulher depois do parto. Entra uma parte aqui sobre o feminismo, por exemplo, também. Na qual o próprio Deus disse para Moisés o seguinte: se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias. Como nos dias da sua menstruação ficará impura. E no 8º dia, o menino será circuncisado. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará. Nem entrará no santuário até que se cumpram os dias de sua purificação. Mas se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Então o que acontece? Isso daqui é sobre questão de se purificar de sangue, parto, sangue que eu falo, menstruação no caso, né? Tem mulher que quer seguir isso, tem mulher que não segue muito, e sinceramente eu não julgo muito não, porque atualmente é meio difícil, né? Antigamente, por exemplo, quem cuidava da família, quem geria a família, cuidava entre aspas, né? Quem colocava comida no prato geralmente era um homem, e a mulher cuidava de se organizar, de educar os filhos e tudo mais. Atualmente não é muito assim, então fica difícil fazer essas questões, agir dessa forma aqui. Então por isso que essas coisas específicas são do Antigo Testamento, que devem, às vezes, não ser ignoradas. Se você quiser fazer isso, se você quer muito fazer isso, quer seguir 100% a palavra de Deus, você pode. Não tem nada que proíbe. Mas agora realmente não é como se fosse, digamos, algo horrível, digamos assim, não. Não é não. Leis a respeito do mofo numa casa. Isso aqui é interessante, que lembra que eu te falei que era sobre se cuidar? A questão, por exemplo, de você pentear o cabelo e tudo mais. Na casa é a mesma coisa. Aqui ele fala: o sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar impuro. Se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancar as pedras, né? Então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado mais, né? Ele fechará a casa. E se a praga, no caso aqui, o mofo, tiver se alastrado mais, o sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa. Esta é a lei para todos os tipos de praga, de lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, das inchação, da pústula e das manchas lustruosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Então você que tem aí um mofo na sua casa, tal, tente tratar isso o máximo possível. Obviamente não dá pra você quebrar a sua casa, mas tente tratar, porque é uma questão de respeito a si mesmo, né? Porque é o seu reino, né? Se a igreja é o reino de Deus, a sua casa é o seu reino, e de Deus também, né? Mas o seu reino. Então, cuide da sua casa com certeza, porque é uma coisa muito importante. Logo em seguida aqui, ele fala o seguinte, né? Calma aí que... E a bateria tá acabando. Aqui eu tive que mudar a câmera de posição, porque o celular a câmera tava descarregando, né? E eu tive que conectar aqui pra ela conseguir ficar mais tempo, né? Então eu tive que mudar ela um pouco de posição aqui. Mas depois que ele fala, que fala sobre o mofo, né? Fala aqui sobre impureza do homem e da mulher, né? O que acontece? Aqui, por exemplo, ele fala: se o homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda cama sobre que ele se deitar ficará impura. Isso daqui é algo meio complicado, né? Porque é difícil, às vezes, até mesmo para a mulher saber se vai tocar ou não, né? Mas hoje em dia é mais fácil você evitar. Aqui tem ele fala aqui mais sobre a questão de expiação, sacrifício pelo povo. Aqui ele fala aqui: isso lhe será por estatuto perpétuo, no 7º mês. E daqui é interessante, porque a palavra 7 também é muito presente. Da mesma forma que a palavra direita, né, o número 7 é muito presente na Bíblia. E ele fala aqui, por exemplo: 7º mês, aos 10 dias do mês,
vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Isso daí tem também. Tem muita questão de, por exemplo, no sétimo mês, aqui nesse caso aqui, vamos ver, nesse caso aqui seria no sétimo mês aos 10 dias do mês. Ou seja, no sétimo mês, aos 10 primeiros dias, você não deve fazer nada. Atualmente fica difícil você fazer isso, porque no sétimo mês você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você vai ser demitido. Você pode, obviamente, seguir isso daqui, não tem o menor problema, mas é complicado, é meio que impossível praticamente para algumas pessoas, entende? Não é impossível, mas é muito difícil para as pessoas fazerem isso sem perder seu alimento, né? Seu trabalho, por exemplo. Nesse trecho aqui de relações ilícitas, ele fala aqui o seguinte, por exemplo: não tenha relações com a sua nora, ela é a mulher do seu filho, não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher do seu irmão. Este é um direito que somente seu irmão tem. Que seu irmão tem. Ou seja, não pegue sua cunhada, não pegue sua nora, sua afilhada, né? Que fala? Não, sua nora mesmo, né? Você é o sogro dela, ela é sua nora. Ou vice-versa, você é a sogra dela e ele é seu genro, né? Que fala. Então, não faça isso. Por quê? Porque é pecado. Agora, o que isso daí é meio óbvio, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente fala, eles ignoram. É o Antigo Testamento? Ignora, pô, é o Antigo Testamento. Tá, então a gente vai ignorar isso aqui também? Então pode, tá ligado? Não, pô, não pode, tá ligado? Daí que você não vai ignorar. A mesma coisa que, nem se deite com a mulher do seu próximo, ou seja, não seja talarico. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. Isso aqui é bem interessante. Então, gente que fica defendendo, por exemplo, aqui é interessante também que ele fala como se fosse mulher. Ou seja, se for pra ter relações como se ele fosse homem, tudo bem, né? Não, tô brincando, né? Mas como se fosse mulher. Então, tem gente que fala assim, isso é um tema delicado, não, você pode sim, o cristão, ele tem que apoiar LGBT e tal. Não, pô, eu posso discordar do fato de você ser homossexual, posso achar um pecado, posso achar errado, não quero isso pra mim, não quero pra minha família. Mas agora é o seguinte, você não pode achar errado, eu achar errado isso. Porque a partir do momento que você me coloca, por exemplo, como preconceituoso, você não concordar com o homossexualismo, logo você é preconceituoso. Beleza. Então você não concordar com a minha religião, com a minha cultura, você está sendo intolerante religioso, você está sendo preconceituoso também. Ou seja, você está tendo um preconceito religioso comigo, com a minha religião. Então fica elas por elas. Ou seja, eu estou sendo preconceituoso com você e você está sendo preconceituoso comigo então. Ou não, ou eu tenho a minha opinião religiosa e você tem a sua vida amorosa, a sua vida particular, entende? Então é isso. Se eu não estiver te agredindo e você não estiver me agredindo, é isso que importa. Agredindo fisicamente, né? A repetição de diversas leis. Aqui é uma parte interessante que ele repete as leis. E eu acho muito importante essas leis aqui para as pessoas entenderem e fazerem comparação com a divisão que a gente vive hoje. Entre direita, esquerda, progressismo, conservadorismo, liberalismo, libertinagem também, que não tem uma questão política, uma questão pessoal, mas também tem envolvimento político. E aqui tem repetição de diversas leis, né? Eu vou ler essas leis aqui para você ter uma noção de quais elas são e como elas se adaptam atualmente. Então, aqui fala o seguinte, cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Isso daqui é interessante, porque o que acontece? Não se voltem para os ídolos, ou seja, não idolatra cantor famoso e tal. E não façam para si deuses de metal. O que seria isso, né? O que seriam deuses de metal? Aí vem uma discussão entre católicos e evangélicos. Acho que tem uma outra parte que ele também fala sobre isso, porque os católicos eles utilizam muito de imagens, por exemplo, imagem da Maria, São Jorge, do próprio Jesus,
E aqui na Bíblia ele fala algo como não utilizar imagens, essas questões. Aí tem uma discordância, mais questão de ponto de vista mesmo. Mas lembrando, eu prego pela união entre católicos e evangélicos, principalmente no momento que a gente vive atual. Porque são poucas as divergências que a gente tem comparado com as divergências que a gente tem com o outro, né? Então o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A gente não é inimigo, a gente só tem essa ponto de vista diferente, essa cultura diferente, digamos assim. Quando oferecem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Não seja rigoroso demais ao fazer colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiveram caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Aqui está falando sobre a questão de um dia específico, né? Mas beleza. Não furtam, não mintam, nem usem da falsidade. Uns com os outros não façam juramentos falsos pelo meu nome. Ou seja, quando você fala em nome, eu juro por Deus, você jura por Deus. Se você é cristão, meu amigo, você jura por Deus, você jura por Deus. Se você não fizer isso, você vai pagar. Quer dizer que se eu jurar, aí vem um ateu aí, então, pra fazer provocação. Eu juro por Deus que eu não vou encostar na mesa. Vai, encosta, tá ligado? Pra tentar provocar, como se, tipo, ia cair um raio na cabeça dele. Mas não é assim que funciona não, meu bom. Esse pagamento vem de outra forma. E não, às vezes não necessariamente é a morte. E às vezes nem necessariamente também é depois dela. É durante, só que de uma forma que você não percebe e culpa outrem ainda. Mas beleza. Não oprima, não roube o seu próximo. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Então, por exemplo, a gente fala assim: o cego, o surdo, desrespeita esse pessoal e tal. Ou, por exemplo, valoriza mais, coloca mais diversidade com pessoas onde geralmente são feitas escolhas, sim, tem um certo tipo de escolha. Então, eles fazem diversidade com isso, mas agora com surdo, com mudo, eles não fazem nada. Não tem um cardápio em Braille, esqueci o nome. A garçonete não sabe linguagem de sinais, por exemplo, mas ela utiliza pronome neutro, né? Aí tem que usar, né, mano? Aí tem diversidade. Agora com o surdo, que nasceu surdo e não consegue escolher se vai ser surdo ou não, ou fingir que não é surdo, ou algo do tipo, né? Ou aceitar. Não, ele que se foda, né? O que importa é a diversidade com os outros. Não seja justo ao julgar uma causa. Julgue o seu próximo com justiça, ou seja... o cara fez... O pessoal fala, não julgue. Aqui ele tá falando, julgue o seu próximo com justiça. Você não deve julgar injustamente. Agora, com justiça, você deve. O cara foi lá e bateu numa mulher. Eu não devo julgar? Devo julgar, só que de forma justa. Ou seja, o cara que bateu na mulher, eu tenho que colocar quanto tempo pra ele de cadeia? Aí vai de você. Eu, por mim, colocaria... Se ele bateu, tipo assim, de graça, tal, assim, colocaria anos e anos, tipo assim, 30 anos de cadeia, 20 anos de cadeia. E eu ali colocaria, tipo, passando pano que um psicólogo disse que ele tava sobre extrema raiva, entende? Isso daí, 20 anos. Hoje em dia não, hoje em dia se o cara bate na mulher, 4 anos no máximo sai da cadeia, entende? Então, enquanto aquele lá que, sei lá, tipo, realmente roubou apenas um celular, ou às vezes tá em caso transjulgado, não sei, às vezes o caso dele nem foi completamente investigado, pega 10, 15, 20 anos, entende? E isso daí é injustiça. Ou um cara rouba um país inteiro e fica pouco tempo na cadeia, e o outro que às vezes nem roubou nada, nem fez nada, fica anos e anos. Ou apenas estava numa manifestação e fica dias e dias na cadeia de forma completamente precária, né? Bom, referência ao que aconteceu atualmente, né? Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Ou seja, quando Deus diz não mata, não quer dizer que você não pode se defender, certo? Segundo, tanto que ele diz, aquele que matar o outro deverá ser morto, né? É vida por vida, dente por dente, sangue por sangue e tal. Mas agora, o cara tá te ofendendo. O cara tá te usando de palavras. Você não deve matar ele por isso, meu irmão. Aí é homicídio, tá ligado? Agora, o cara ele tá apontando uma arma pra você. Você se defendeu e matou ele. Isso daí não é homicídio. Isso daí é legítima defesa. É diferente. Porém, você não deve guardar ódio no coração. A pessoa fez não sei o quê. Você não deve guardar ódio. Claro que você deve lembrar, não deve esquecer e tudo mais, mas não deve guardar ódio. Não procure vingança, nem guarde ira contra o filho do seu povo.
mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, o cara fez mal a mim. Eu já tive pensamentos assim, pessoa próxima a mim já teve pensamento de vingança e, mano, não funciona, tá ligado, Zé? Às vezes não é nem uma vingança de matar, né? Vingança de tipo, vou ser melhor do que ele, vou esfregar na cara dele, vou humilhar ele. Não, não faça isso, meu bom. Você não vai ganhar nada com isso, literalmente nada. Só vai ficar parecendo um idiota. Isso daqui é uma parte interessante. Tem uma parte que ele fala, não use roupas de 2 tipos diferentes de tecido. Eu estou usando roupas de 2 tipos diferentes de tecido. Esse tecido é diferente desse daqui, ó. É esse tipo de coisa que a gente geralmente não leva muito em consideração no Antigo Testamento. Porque pra eu utilizar hoje roupa do mesmo tecido, eu nem sei que tecido é esse, mas eu sei que é diferente desse. Pra eu utilizar roupa do mesmo tecido, todos os meus roupas do mesmo tecido, por exemplo, cara, é difícil, viu, mano? Eu teria que pesquisar, olhar, é tudo caro, então fica inviável, né? Sem falar que as próprias roupas hoje têm mais de um tecido, né? Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos, não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma em vocês. Tem gente que utiliza isso pra ser contra tatuagem, né? Não façam cortes no corpo, nem ponham marcas nenhuma sobre vocês. Cortes, o que são cortes? É você pegar uma lâmina, cortar. Então isso daí é errado. Marca, o que é marca? É você pegar algo e marcar. Por exemplo, queimadura. Marcação de queimadura. Isso daqui, eu tenho tatuagem aqui. Deixa eu ver. Vou tentar mostrar aqui, calma aí. Aqui, ó. Isso daqui, por exemplo. Isso daqui não é uma marca. Isso aqui é... Eu ia colocar a blusa de frio de novo, mas nem vou colocar. Isso aqui, na verdade, é uma pintura. É uma tinta. Eu não pintei necessariamente a pele. Ele é como se fosse uma tinta que fica numa camada embaixo da camada. Entre, por exemplo, são várias camadas de pele. Ela fica aqui no meio, digamos assim, entende? Às vezes fica mais profundo, às vezes fica mais raso, né? Mas geralmente fica ali no meio. Isso daqui não é uma marcação, isso daqui é uma pintura. Tem um negócio que o pessoal usa aí de bodybuilder, por exemplo, fala assim, bodybuilder tatuado, geralmente ele é menos valorizado na hora de fazer ali a checagem do corpo dele, né, e tudo mais, do shape dele, né. E tem gente que fala assim, não, pô, mas sabe por quê? Porque você já viu Ferrari com adesivo? Ferrari com adesivo. Mas uma Ferrari tem uma bela tintura, uma bela pintura. E isso aqui é uma pintura. Não é uma marca, não é um adesivo e também não é um corte. São furos. Parece que está cortando, parece, mas não está cortando, está furando. São várias agulhinhas. Beleza. Nem desonre a sua filha fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua nem se enche de maldade. Isso daqui, mano, é sobre, por exemplo, hoje em dia a gente vê alguns pais aí que acabam deixando a filha, rebola aí, Anitta, tal, vão lá rebolar com a filha e tal. Quer dizer que ela é puta? Não. Quer dizer que ela é prostituta? Não, não quer dizer. Mas você está... isso é uma ação onde, pelo menos antigamente, eram muito feitas pelas prostitutas. Quando você está incentivando isso, você está incentivando prostituição. Um certo tipo de prostituição promiscuidade. Tem uma palavra que é assim. Eu acho que se encaixa, né, nisso. Mas você está incentivando isso, então não faça isso. Trate um estrangeiro que peregrine entre vocês como tratam quem é natural da terra. Ame o estrangeiro como amam a você mesmo. Pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então, respeite, não sejam xenofóbicos, basicamente, isso que ele está falando. Aqui tem uns castigos para diversos pecados. Isso daqui é importante ler para as pessoas entenderem quais que existe uma questão de proporcionalidade, né, digamos assim. Aqui ele fala: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinem em Israel que entregar um de seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o seu rosto contra esse homem e o eliminarei do seu povo. Então, isso daqui era sobre entregar pra ser escravo, eu acho, né? Moloque era alguém que escravizava, se eu não me engano. E aí era entregar pra ser escravo. Eu teria que reler todo o trecho da Bíblia aqui pra falar. E como eu fiz uma marcação aqui, eu não vou conseguir dizer exatamente.
Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto, o adúltero e a adúltera. Ou seja, se eu trair a minha mulher com outra mulher, tanto eu quanto ela deve ser morto, entende? O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado. Atualmente, sobre esse trem de, por exemplo, de morrer, você não deve fazer isso não, viu, meu bom? Mas tenha em mente que é algo tão ruim, é visto tão maus olhos, que próprio Deus disse que quem comete esse pecado deverá ser morto. Agora é você que deve matar? Não, porque não é você que deve matar. Porque ele disse, não tenha ódio e nem faça vingança contra as pessoas. Então o que acontece? Quem vai fazer isso é o próprio Deus. Então você sai, segue a sua vida e tal, e deixa que a justiça seja feita, né? Mas agora também, você não deve, por exemplo, passar pano, falar tudo bem e esperar Deus fazer a justiça com ele do seu lado, por exemplo. Não, você faz sua parte. Agora tem certas coisas que é Deus que faz. Que é Deus que decide. O sangue cairá sobre eles, ok? Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. É claro, se for algo conciso, né? Ou seja, tanto a nora quanto ele estava querendo. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse, aqui novamente, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Novamente, homossexualismo aqui, novamente, não sendo, ou pelo menos transgêneros, pelo menos não sendo bem visto aqui, né? E isso, obviamente, não é um preconceito, cara. É a nossa cultura, a nossa religião. A gente não concorda com isso. Ah, não, mas vocês têm que concordar. Não, a partir do momento que você acha que a gente tem que concordar com isso, você está sendo preconceituoso com a minha religião, ué. Se eu estou sendo preconceituoso por eu não concordar com isso, você está sendo preconceituoso por não concordar com a minha religião, entende? Então, se eu sou preconceituoso por não aceitar sua particularidade, sua orientação sexual e tal, você está sendo preconceituoso por não aceitar a minha religião, entende? Então, fica elas por elas. Ou nenhum de nós dois é preconceituoso e cada um tem a sua cultura, a sua religião, a sua doutrina, ou nós dois somos preconceituosos. Se também um homem tiver relações com um animal, é óbvio, né? Será morto, matem também um animal. Caramba, isso daí eu não sabia não. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. Então, tanto o homem quanto a mulher que tiver relações com o animal serão mortos. Se o homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza, envergonhou o seu irmão, ficarão sem filhos. Aqui parece que tem um nivelamento. As outras coisas pode. Agora, aqui parece que pegar a irmã, a namorada do seu irmão, você só fica sem filho mesmo, né? Atualmente, né, é tão visto com maus olhos. Estranho. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para o qual eu estou levando para nela habitar não vomite de lá. Aqui foi o próprio Deus, não foi Jesus, foi o próprio Deus, Deus disse para Moisés. Aqui tem leis para os sacerdotes, né? Leis para os sacerdotes. Aqui ele fala, por exemplo, não poderão casar com uma mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada do seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu nome. Esse daqui é interessante porque, sabe, jovem, sabe aquela guria que você vê aí, postando saindo, vou no rolê, tô aqui na Sapucaí, não sei o que, tô rebolando a bunda. Essa mulher, ela não é puta, tal, mas ela é desonrada. Ela é uma mulher que não se honra. Pelo menos no nosso princípio cristão. Se para as feministas, para as outras pessoas não é, beleza, tudo bem. Se vocês ficam felizes assim, ok. Mas pra mim, eu, por exemplo, não quero ter uma mulher que não seja honrada. Eu não quero ter uma namorada prostituta, uma namorada desonrada. Eu quero ter uma namorada honrada, uma namorada que seja de família e que não seja prostituta. Se você quer, tudo bem, coisa sua, né? Que depois ele fala a santidade das ofertas, né? Isso daqui é sobre comer. Eu vi um trecho de uma mulher que ela fala, você não pode comer aquilo que você santifica, aquilo que você entregamos à sua mão essa comida e tal. Depois que você faz isso, você não pode comer. Não, mentira.
Vejo cristão de esquerda abraçando o marxismo, mas o cristianismo é a antítese do comunismo. Eles querem o hype, só falam de amor, do Jesus hippie que não condena o pecador, e vão dizer que estamos desatualizados. Sinceramente, vocês estão sinceramente errados. Eles que lutem, o nosso Deus é invencível, a Bíblia é inerrante, inspirada e infalível. Eles querem me apresentar um evangelho distorcido, além da razão bíblica, anátema enrustido. Analiso nas letras, leio os antigos escritos, tem poder, manifestação.